Olá, eu me chamo Júnior Nogueira, sou hipnoterapeuta e coach. Estou aqui para falar um pouquinho hoje sobre o cérebro triuno, sobre esses três carinhas que nós carregamos aqui dentro da nossa cabeça, tá? O que é o cérebro triuno? O que são esses três cérebros, então? Ao longo da nossa evolução, ao longo da existência humana, o ser humano foi evoluindo em termos de funcionamento cerebral, em termos de ativação de áreas cerebrais. O primeiro cérebro que o ser humano utilizou, que é o cérebro primitivo, o cérebro instintivo, foi chamado de cérebro reptiliano, porque nós compartilhamos com alguns répteis, né, desse cérebro aqui. Então, o que o cérebro reptiliano é responsável? Ele é responsável pela manutenção orgânica interna, ou seja, pelo funcionamento dos nossos órgãos e pela manutenção da nossa vida e reprodução da espécie. Então, ele é ativado em situações de fuga e de luta, em que nós precisamos sobreviver, que o ser humano precisava sobreviver lá nos seus primórdios, e em reprodução da espécie para que se perpetuasse, então, a espécie humana. O segundo cérebro que nós desenvolvemos foi o cérebro límbico, relacionado então com emoções. Então, além de sobreviver, o ser humano começou a atribuir significados para as experiências que ele ia passando. E como são esses significados? São as nossas emoções. São as emoções que nós sentimos em relação a determinadas situações, em relação a determinados comportamentos, em relação a determinadas coisas que vêm para a nossa vida, que atribuem a qualidade daquela situação. Então, se eu tenho uma boa relação com determinada situação, eu vou atribuir emoções positivas em relação àquilo. Se eu tenho uma má relação com aquilo, eu vou atribuir aquilo que nós chamamos de emoções negativas. No fundo, não existe positivo e negativo. Somos nós que atribuímos significados a essas experiências que nós temos. Um exemplo comum aí é a da comida, por exemplo. Então, tem pessoas que têm uma boa relação com determinado alimento, tem pessoas que não têm uma boa relação com determinado alimento. E isso vem das nossas emoções. Quais emoções são ativadas quando eu estou saboreando aquele determinado alimento? Quais emoções são ativadas quando eu estou frente a frente com determinada situação? Então, o cérebro límbico, a sede da nossa medula cerebral, é aquele cérebro que atribui significado emocional às situações. Ele é ativado sempre que memórias afetivas são necessárias. Com o avançar da evolução, então, nós desenvolvemos também um cérebro chamado de cérebro racional ou neocórtex, que é a última camada cerebral, por isso que chama de neo, novo, córtex é a camada mais superficial em termos anatômicos do nosso cérebro. É onde reside a massa cinzenta, né? Então, quando fala lá, utiliza mais massa cinzenta, usa mais o cérebro lógico, a sua razão, o seu senso de julgamento daquela situação. Tá? Esses três carinhos aqui, ó, eles interagem entre si. Apesar de no início nós utilizarmos mais o cérebro reptiliano e fomos evoluindo ao longo da história, hoje nós utilizamos esses três carinhas aqui. Mas existe muito em termos de funcionamento do cérebro primitivo e do cérebro límbico ainda no ser humano. Ou seja, nós, durante a nossa vida, ao longo dos nossos dias, nós tomamos poucas decisões de maneira racional. Nós utilizamos muito mais o nosso cérebro límbico do nosso cérebro instintivo. Situações como, por exemplo, no trabalho. Hoje se cobra muito em termos de resultado, né? Então, você tem um chefe lá, um patrão, que está te cobrando demais, te pressionando muito por resultados. Qual cérebro será que, quando essa pressão acontece, qual cérebro será que é ativado? Então, provavelmente, nós estamos utilizando esse cérebro aqui, ó, o cérebro primitivo. Por quê? Qual é a interpretação que nós fazemos daquela pressão? Se eu não trabalhar da forma que ele quer, se eu não render aquilo que ele espera, eu vou perder o meu emprego. E se eu perder esse emprego, eu não vou conseguir me alimentar, eu não vou conseguir ter moradia, eu não vou conseguir sustentar a minha família. Então, nós trabalhamos sob uma carga de estresse muito grande.
quando existe essa pressão por rendimento. E muitas vezes nós nos pressionamos com a intenção desse rendimento. Nós mesmos colocamos pressão em nós para que nós tenhamos esse rendimento. Então, esse conhecimento, trazer esse conhecimento é importante para que nós avaliemos as situações, para que nós avaliemos como aquilo acontece dentro de nós e a partir desse autoconhecimento nós possamos tomar decisões mais assertivas, possamos tomar decisões mais racionais em relação às situações, tá? O cérebro límbico é um cérebro muito também explorado na hipnoterapia, que é a área que eu atuo. Por quê? Porque grande parte das nossas memórias internas, das nossas memórias armazenadas lá no nosso subconsciente e no nosso inconsciente, tem uma forte relação emocional. É a amígdala cerebral aqui que é ativada. Então, como eu falei no início do vídeo, em relação à comida, a gente tem uma afetividade muito grande em relação à comida. Nós chamamos, por exemplo, quando a gente vai comemorar alguma situação, o próprio nome comemorar significa que nós vamos nos reunir para comer em homenagem a algum grande feito que aconteceu na nossa vida. Então, as nossas famílias, por exemplo, que vêm de uma situação, na sua grande maioria, de escassez de alimentos, ter uma mesa farta na nossa família, na minha principalmente, é um sinal de saúde, né? Se alimentar bem, pessoas vigorosas, gordas, pessoas fortes, é um sinal de saúde. Então, a gente ouviu muito na nossa infância: filho, come porque o saco vazio não para em pé. Filho, come porque pessoa magra é pessoa doente. Então, isso ficou na nossa memória afetiva, né? Nas nossas emoções, e ficou preso no nosso subconsciente. Formou-se um paradigma, formou-se uma memória em relação àquilo, e essa memória gera todo o meu comportamento atualmente. Então, sempre que eu estou diante da comida, essas memórias afetivas são ativadas de maneira inconsciente, de maneira subconsciente. E a partir dessas memórias, então, eu estabeleço a relação com a comida. E muitas vezes isso atrapalha no emagrecimento, pois de maneira racional, hoje nós sabemos que não é bem assim. Nós sabemos que a oferta de alimentos, ela é farta. Você vai no supermercado, você tem uma gama de opções enorme em relação à alimentação. Hoje você tem que controlar para não comer muito, porque a gente sabe que uma nutrição mal adequada nos leva para problemas como obesidade, como aumento de peso, e além de ser esteticamente ruim, isso é também, em termos relacionados à saúde, ruim para a nossa saúde. Então, isso na parte racional, hoje nós temos a capacidade racional de tomar essas decisões, não só em relação à comida, né? Eu usei a comida porque é um exemplo mais simples, relacionado à saúde, mas pode ser em relação ao dinheiro, por exemplo, né? Se eu passei por uma situação de escassez financeira, pobreza na minha infância, né? Quais são os dois carinhas que vão ser mais ativados? Como na situação do emprego que eu falei, o patrão te ameaça, o patrão te cobra. Emocional, por quê? Porque na minha memória afetiva o dinheiro era escasso. E reptiliano ou instintivo, primitivo, por quê? Porque se eu perder esse emprego eu não vou ter as condições básicas de sobrevivência, né? Então, hoje a opção racional é buscar estratégias para a sua vida, para a nossa vida profissional, para a nossa vida financeira, por exemplo. Poupar é uma forma, investir o dinheiro é outra forma, buscar fazer um empreendimento, ser um empreendedor em uma área que você gosta, que você domina, que não vai ter essa cobrança do seu patrão, isso de maneira mais racional, isso de uma maneira mais afetiva, ou então buscar gerenciar as emoções, buscar gerenciar todo esse funcionamento, esse aparato de funcionamento cerebral dentro de nós, interno, para que essa pressão não seja tão intensa, não descarregue essa carga estressora, essa carga estressante no dia a dia. Então, quando nós falamos de gerenciamento emocional, quando você vai lá no terapeuta, no hipnoterapeuta, ou no psicoterapeuta, ou em alguma terapia que você vá, e
dita a palavra gerenciamento emocional, o que a gente está querendo dizer é que não é que você vai controlar as suas emoções, até porque quando eu utilizo o meu cérebro límbico, ou quando o meu cérebro reptiliano está no controle, é meio que anulada a nossa capacidade racional de tomada de decisões, é meio que bloqueada essa capacidade de tomada de decisões. E a gente entra num processo de sequestro emocional, Augusto Cury chama de janelas killer. Existe todo um caminho a ser seguido dentro de nós para que essas situações emocionalmente intensas sejam ativadas, para que essas situações mais estressantes, mais estressoras sejam ativadas dentro de nós. E é preciso que a gente se autoconheça, que a gente conheça esses mecanismos, conheça esse funcionamento, para que nós tenhamos posturas diferentes em relação à vida, para que nós tenhamos posturas diferentes em relação às situações, e com isso nós consigamos gerenciar essas situações dentro de nós, né? Por que tudo isso? Porque todas as experiências que nós temos em relação ao mundo são experiências subjetivas, ou seja, o mundo objetivo ele está lá, para que nós possamos explorar, para que nós possamos experienciar, para que nós possamos vivenciar esse mundo. Mas são os significados que nós atribuímos às situações, e esses significados vêm de maneira interna, que dão sentido para a nossa vida, que dão sentido para as situações que nós vivenciamos. Tá? E são esses três carinhas aqui em alternância que são os responsáveis por gerenciar essa experienciação, essa experimentação em relação à vida. Então, vamos pegar um exemplo lá. Eu acordei em cima da hora, né? Acordei em cima da hora para ir para o meu trabalho. Tenho filho pequeno, preciso dar banho nas crianças, colocar eles para tomar café, eu vou chamar o filho não acorda, eu já me estresso, eu preciso arrumar minha roupa, eu preciso passar no banco, eu preciso pegar a lista das coisas que eu tenho que fazer na hora do almoço, na hora do que eu sair do trabalho, meu trabalho é longe, eu tenho que pegar carro, eu tenho que pegar condução para ir para ele, enfim. Olha só a carga de estresse que nós já recebemos quando acordamos. Então, eu saio com essa carga emocional, eu ativo esses dois carinhas aqui, ó, eu entro num processo de sequestro emocional, eu estou extremamente estressado quando eu saio de casa, eu estou extremamente pilhado, então eu vou para o meu carro, saio no trânsito, quando eu saio o trânsito está caótico porque todo mundo está estressado, todo mundo está com pressa, então ninguém me dá a vez para passar, de repente alguém vem e esbarra no meu carro. Qual que é a minha reação? Qual que é o meu pensamento em relação àquela situação? Qual que é o meu pensamento em relação àquela pessoa que bateu no meu carro? Entende? Então, eu vou lá e vou querer brigar com a pessoa, eu vou querer xingar, eu vou ficar extremamente estressado, de repente vou partir até para uma agressão física. Então, tudo isso é regido, está regado porque a gente está inundado de emoções. Entende? De emoções extremamente desnecessárias. Então, conforme eu vou aprendendo a usar o meu cérebro racional, se eu bato, eu paro e penso, às vezes esse cara estava com pressa, às vezes esse cara que bateu em mim não viu, às vezes esse cara que bateu em mim está passando por uma situação de problema de saúde, às vezes ele tem uma situação para ter essa pressa muito mais importante do que o porquê eu estou estressado assim, entende? Então, a partir do conhecimento, do autoconhecimento, eu consigo gerenciar emoções, eu consigo gerenciar o meu próprio funcionamento interno para que eu me prive de determinadas situações, para que eu saiba me portar diante da vida, tomar decisões mais assertivas em relação à minha vida. É claro que eu usei só alguns exemplos, mas no consultório de hipnoterapia eu uso muito memórias afetivas, se libertar de memórias afetivas, porque memórias afetivas ou as memórias, aquele conteúdo que é armazenado no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, ele constrói os paradigmas que regem a nossa vida. Nós tomamos decisões baseadas nessas memórias e nem sabemos, porque elas acontecem de maneira subconsciente, de maneira inconsciente, elas formam a nossa concepção em relação ao mundo. Então, quando eu vou lá no consultório, por exemplo, de hipnoterapia, e eu resgato uma memória dessa,
ou eu descubro que aquela memória está me fazendo mal, mas eu não consigo me desvincular, me desvencilhar dessa memória, nós vamos, através da hipnoterapia, acessar o seu subconsciente para que algo seja feito em relação àquela memória, seja em termos de representação, ou seja, qual é a emoção que está relacionada com aquela memória, vamos tentar desvincular, desvencilhar essa emoção, vamos tentar reconfigurar essa emoção, ou seja, a própria descoberta dessa memória que é feita de maneira subconsciente, e a partir daí você consegue traçar novas letras, novas direções, novas possibilidades de realidade para a sua vida, novas possibilidades a partir dos nossos comportamentos. Esse carinha aqui, ó, do cérebro racional, por exemplo, do neocórtex, é um carinha que ele atua em situações de metas, por exemplo, cumprir metas para a nossa vida. Então, seja uma meta relacionada à saúde, seja uma meta relacionada a finanças, seja uma meta relacionada à espiritualidade, seja uma meta relacionada a relacionamentos, entende? Quando nós assumimos o controle, que é a frase que eu uso, para nossa vida, que nós assumimos o controle para nós estamos abrindo possibilidades de maiores tomadas de decisões racionais. E quanto mais essa teoria aqui, ó, é difundida, quanto mais as pessoas sabem dessa tomada de decisão, sabem desse funcionamento aqui, ó, mais as pessoas internamente conseguem evoluir, mais as pessoas internamente conseguem ter uma saúde pessoal mais intensa, uma saúde integrativa. Hoje se usa muito saúde integrativa. Por quê? Porque o ser humano ele é um complexo que está todo interligado, não existe partes humanas separadas, não. Uma coisa depende da outra para funcionar. O intestino e o cérebro, por exemplo, que estão extremamente distantes, estão completamente conectados. E não é só em termos de funcionamento, não é só em termos do cérebro ajudar o intestino a funcionar, ou o cérebro comandar o funcionamento do intestino. Não, o intestino produz serotonina e envia para o cérebro, produz sensação de prazer, produz sensação de bem-estar no nosso organismo. Então, está tudo conectado, os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, que provém do nosso coração, não vem do nosso cérebro. Nossos sentimentos são produzidos a partir de um centro cardíaco que a gente tem aqui, e isso é assunto para outros vídeos, tá? Mas enfim, então mudando cada ser humano internamente e se difundindo isso aqui, as pessoas tomando consciência desse funcionamento aqui, ó, muitas situações vão ser evitadas e a sociedade como um todo vai conseguir evoluir, a sociedade como um todo vai conseguir dar saltos de evolução. Por quê? Porque cada um cuidando do seu, cada um cuidando do seu bem-estar, cada um cuidando das suas tomadas de decisões, cada um cuidando das suas emoções, cada um gerenciando cada vez menos aqui esses instintos que são extremamente importantes. Em uma situação de verdadeiro perigo, esse cara aqui vai assumir o controle e ele vai liberar adrenalina, vai permitir que o sangue circule com mais intensidade para as áreas mais superficiais, para as áreas mais externas do nosso corpo, os nossos músculos, para que a gente tenha mais força, para que a gente tenha mais velocidade naquela situação de estresse, naquela situação que realmente oferece risco à nossa vida, mas a gente vai aprender a se desvincular de situações que não oferecem esse risco, mas que estão ativando esse cérebro aqui sem a menor necessidade, né? E isso, guerras, por exemplo, de nações, todas as guerras que aconteceram poderiam ser evitadas se a gente tivesse consciência disso, mas hoje nós temos. Então eu acredito que a evolução ela acontece interna, é preciso uma evolução, uma revolução interna, é preciso que nós saibamos identificar isso aqui para que o mundo de maneira geral possa evoluir. E eu quero ser um difusor aí dessa teoria e um difusor dessa evolução. Eu quero ajudar as pessoas a evoluir, porque eu venho me ajudando e eu acredito muito nessa evolução de cada um. Eu quero ajudar as pessoas a se desvincular dessas memórias, a se desvincular desses carinhas aqui em situações que não é preciso a sua utilização, tá bom? Então, o vídeo de hoje era para falar sobre isso. Eu me chamo Júnior Nogueira, como eu falei, sou hipnoterapeuta e coach. Espero encontro com você nos próximos vídeos, tá bom? Lembre-se sempre, assuma o controle. Um beijo e até o próximo. Valeu!